Nós enaltecemos e glorificamos o Teu santo nome. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Atenta, ó Deus, para o nosso clamor. Pai, nós oramos agora pela nossa nação, oramos pelo nosso Brasil e pedimos a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor, meu Deus, seja sobre esta nação. Que toda praga, meu Deus amado, seja cessado do nosso meio, a poder do Teu santo nome. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. E pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, Pai. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Senhor, nós abençoamos agora a vida de todos quantos estejam nos acompanhando por esta live. Meu Deus, nós abençoamos a eles e pedimos ao Senhor que o Senhor traga cura, que o Senhor traga paz, como temos pedido todos esses dias. A paz do Senhor que excede todo entendimento seja sobre os Teus filhos. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos de perto, os de longe, e que por intermédio desta live, por intermédio deste momento que nós estamos adorando o Senhor aqui, vidas sejam alcançadas e transformadas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, queridos. Graça e paz. Amém? Meus irmãos, ainda dá tempo aí de você compartilhar, pelo menos com uns 10, compartilhe com uns 10, com uns 12 aí, se essa live tem abençoado a sua vida, se tem abençoado você, se tem abençoado a sua casa, compartilhe aí. Graça e paz, Tailine, Lília, Eliane, Flavão, graça e paz. Estava nos acompanhando aqui também Catiana, Deus abençoe a sua vida, vida do Daniel e da Sheila, Deus abençoe. Bispo Renato, Bispo Vanessa, Deus abençoe. Rosa, Deus abençoe a vida da Rosa. Patrícia, Deus abençoe a sua vida, Patrícia. Olha aí, povo abençoado, né? Olha, tem muita gente aqui, muita gente boa. Enquanto você vai se preparando aí para compartilhar, a Marilda também, a minha cunhada mais velha de todas, não é mais velha de todas, né? Não, né? Paloma, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos quantos estão nos assistindo. Compartilha aí, há uma palavra de Deus para os nossos corações. Enquanto você vai compartilhando aí, passando para os seus amigos aí, eu tenho uma palavra, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Clailton, olha aí que bênção. Clailton Araújo, irmão do pastor Cláudio, olha, Deus abençoe. Estou meio devagar aqui, gente, mas eu vou pegando. Pastora Sandra, pastora Tati, apóstola Cláudia, está todo mundo aí. Que benção, né? Você que está aí, dá uns palminhas aí. Como é que é o palminho? Vou ver se eu dou um palminho aqui, ó. Aperta aí no joinha aí, vai embora. Isso, aí. Todo mundo aí, batendo palma aí. Maravilha, Israel. Deus abençoe. Queridos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero glorificar a Deus pela vida de todos vocês. No último domingo, a nossa live alcançou 4.700 pessoas foram alcançadas pela nossa live. Agora, assistido, nós tivemos mais de 2.000 pessoas que assistiram o nosso culto. Dessas 2.000, teve lares que tinha 5 pessoas. Então nós tivemos cerca de 3.000 pessoas alcançadas. Olha, pode dar uma glória a Deus aí? Você pode bater palminha aí, aplauda o Senhor aí. Gente, que maravilha, hein? Mais de 3.000 pessoas alcançadas. Que bênção! Nós estamos extremamente felizes. E depois que acabar tudo isso aí, nossa igreja já está pronta para os nossos cultos também ser online. Nós só temos culto no domingo, mas provavelmente as lives de quarta-feira vai continuar, vai ser de bênção. Amém? Você compartilhou aí já com 12 pessoas? Compartilhou com 12 pessoas? Ok. Queridos,
Olha só, Deus me deu uma palavra e eu compartilhei essa palavra em nossa igreja. E eu estava preparando uma palavra para nós ministrarmos e o Senhor colocou no meu coração para ministrarmos essa palavra. Eu estou preparando uma palavra, não vou falar o tema, já compartilhei com alguém, mas eu vou pregar por esses dias aqui. E o Senhor colocou no meu coração para trazer essa palavra para alcançar mais vidas, para alcançar muito mais vidas. Então eu quero ministrar hoje ao teu coração sobre o tema de entenda o seu propósito, sobre a importância de nós entendermos qual é o nosso propósito. Eu te pergunto, qual é o teu propósito? E vou dar sequência até naquilo que nós falamos no domingo. Nós falamos no domingo que Deus conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Se você não assistiu a mensagem de domingo, está aí na nossa página, ok? Vou pedir para você também, quando você entrar na página, eu vi que tem muitas pessoas que estão na sala com outras pessoas. Vou pedir a você que entre direto também na página da Hebron e curte lá, dá um like lá. Quando você der um like, todas as vezes que nós entrarmos no ar, todas as vezes que tiver as lives ao vivo, vai aparecer para você. Então dá um joinha lá, né, apóstolo? Dá um like lá que vai ser de bênção. Então, domingo nós falamos a respeito da alma, de que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Falamos a respeito da dificuldade que nós temos de conhecer a nós mesmos. Pois bem, então eu quero falar hoje de nós entendermos qual é o nosso propósito. Se temos dificuldade, se as pessoas têm dificuldade de conhecer elas mesmas, quem elas são, imagine agora entender o propósito. Qual é o seu propósito? Vai perguntando aí para as pessoas que estão ao seu lado aí na sua casa. Pergunta aí, meu irmão, qual que é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Você entende qual é o seu propósito? Olha só, o Dr. Miles Moore, ele diz o seguinte, que a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Existem pessoas que elas acreditam que o fim é a morte, a tragédia é a morte. Mas a maior tragédia da vida é eu não ter uma vida com propósito. Nós precisamos entender que quem não tem propósito em sua vida, ou quem não vive uma vida de propósito, qualquer coisa serve. Ele é levado por qualquer vento, ele é direcionado por qualquer pessoa, ele caminha em qualquer caminho que as pessoas o levam. Quando a pessoa tem propósito e entende o seu propósito, ela não segue quem não sabe quem é e quem não sabe para onde vai. Essa é a importância de nós entendermos qual é o nosso propósito. Graça e paz, Nilda, Deus abençoe. Precisamos entender qual é o nosso propósito. Muitas pessoas acabam vivendo uma vida extremamente medíocre. Por quê? Porque não é uma vida medíocre porque de repente a pessoa não tem carro, não tem casa, não tem bens. Não é uma vida medíocre porque de repente a pessoa não tem uma família. É uma vida medíocre porque a pessoa não estabeleceu para si um propósito. E existem muitas pessoas que têm tornado-se vítima, talvez por
não ter vivido ou não ter tido a oportunidade de crescer em um ambiente familiar, de ter a oportunidade que muitas pessoas teve. E ele faz disso o seu carro forte, mas não estabelece propósito para que algo venha mudar na sua vida. É possível que hoje você esteja vivendo uma vida sem propósito, esteja vivendo mais ou menos como deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu já vi muitas pessoas e já ouvi muitas pessoas pregarem a respeito de qualidade de vida e se perderam no meio do propósito. Em busca de uma qualidade de vida, no meio do processo esqueceu qual era o propósito e aceitaram muitas propostas. E propostas, é possível que aos nossos olhos seja algo muito bom. Existem propostas que são muito boas, mas o final dessas propostas nos tira do propósito e faz nós termos uma vida de tragédia. Eclesiastes capítulo 3 e o verso 1 diz-nos assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 8 e o verso 6 vai dizer-nos assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Então, em busca de um propósito, de estabelecermos propósitos para as nossas vidas, existem pessoas que começaram até bem, criaram propósito em Deus, criaram um propósito para as suas vidas, mas é possível que no meio do processo eles se perderam. Então a primeira coisa que eu quero trazer nesta noite para nós, o primeiro cuidado que nós precisamos tomar é concernente às posições que muitas vezes nós alcançamos. Existem pessoas que estabelecem propósitos e alcançam os seus objetivos, mas no meio do processo ou no meio do propósito a qual ele havia estabelecido para a sua vida, ele se perde. A Bíblia fala-nos no livro de Esther. O livro de Esther é algo muito tremendo. Conta-nos a história da rainha Esther, da Hadassa. Fala-nos que o rei Assuero fez uma festa e mandou chamar a rainha Vasti, e ela então decide não aparecer. Então ele toma conselho com os conselheiros e decide deportar a rainha. E aí ele vai substituir a rainha por uma outra pessoa. E Mardoqueu, então, tio de Hadassa, faz com que ela seja uma das pretendentes a substituir ou a estar ou a passar a ser a rainha. E a Bíblia diz que o rei fica encantado com ela, porque Deus tinha um propósito, e a escolhe como a rainha. E Mardoqueu disse a ela que não contasse nada a respeito da sua família, de quem era ela. Pois bem, passa-se o tempo e a mãe tenta uma trama para matar a Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava quando Amã passava. Não se contentando, eu disse isso esses dias na nossa igreja, Amã não se contentando em matar somente a Mardoqueu, ele então
fez com que o rei selasse um decreto que em um certo dia todos os judeus seriam mortos, sem direito à defesa. E então, quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele faz a conhecer a rainha Esther tudo que estava se passando. E quando ele manda avisar a rainha Esther, olha só o que a rainha diz. Esther capítulo 4, verso 10. E então disse Esther a Hadaque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então, quando Esther fica sabendo, ela manda dizer a Mardoqueu: olha, eu não fui chamado, faz 30 dias que o rei não me chama. E se eu me apresentar, se eu chegar no átrio do rei, sem o rei me chamar, há uma sentença para quem faz isso. E a sentença é a sentença de morte. E aí, Mardoqueu envia uma resposta para Esther. E a resposta é mais ou menos essa, está aí no verso 13. Não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, olha só, Mardoqueu faz lembrar aqui que é possível que talvez Esther não estava entendendo, mas Deus já havia um propósito. E ele faz lembrar o seguinte: se de todo você se calar, de outro lugar, de outra forma, o Senhor nos trará livramento. Mas se o propósito de Deus foi lhe colocar aí, foi lhe colocar para justamente nesse tempo você fazer algo, se foi justamente nesse tempo que talvez nós não entendíamos, mas o Senhor lhe colocou aí, entenda qual é o seu propósito. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para nós entendermos o seguinte: que nós não podemos, mediante os lugares aonde o Senhor nos colocar, esquecermos do verdadeiro propósito. Existem pessoas que se perdem, até chegam no lugar aonde Deus havia estabelecido um propósito para com ele, mas ele se esquece, ela se esquece do porquê o Senhor o colocou lá. Existem pessoas que se perdem de tal maneira no propósito, que esquecem das suas origens, que esquecem o porquê o Senhor a colocou ali. Isso acontece. Existem pessoas que se perdem, não só no propósito, ao dizermos aqui, espiritual, mas nas suas vidas. São colocados em lugares, e no meio do caminho, se esquece que foi o Senhor que as colocaram lá. Se esquecem. Existem pessoas que são levadas na vida profissional, são levadas a alguns lugares de trabalho, de emprego. Deus exalta por causa de um propósito,
Mas a pessoa se esquece quem é, se esquece do propósito e se perde com a bênção. Existem pessoas que são chamados para o ministério, mas quando chegam no lugar aonde irão começar a desenvolver o propósito para o qual Deus a chamara, chega lá e ela se perde. Alguns se desviam, alguns se tornam até mesmo vice-deus, né? Se perde no propósito. Então eu quero te chamar a sua atenção. Qual é o teu propósito? Você chegou ao propósito ao qual o Senhor tinha estabelecido para a tua vida? Se chegou, meu irmão, glória a Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus te levou e Deus te colocou. Você não chegou lá pelas suas forças, somente pelas suas forças. Mas entenda, se foi o Senhor que te colocou, se foi o Senhor que te tirou, ei, a sorte da rainha Esther, que é a minha sorte, que é a tua sorte. Quando Mardoqueu diz essa palavra a ela, quem sabe não foi para esse tempo que tu chegaste a esse reino. Agora existem pessoas que não ouvem ninguém. Eu conheço muitas pessoas. Quantas pessoas já passaram pela minha vida? Quantas pessoas que no meio do caminho, no meio do processo, se esqueceram quem eram e por que estavam ali. E muitas estão perdidas. E algumas seguem se batendo cabeça, porque esqueceu do porquê o Senhor os havia colocado ali. Então, eu quero ser boca de Deus para você nesta noite. Eu quero ser como as mesmas palavras que Mardoqueu disse à rainha Esther. E quando eu ministrei isso em nossa igreja, não disse isso, porque esse rema é para agora. É possível que você chegou a um determinado tempo e esqueceu que Deus havia um propósito. E talvez você tenha se perdido no caminho, está andando como alguém errante. Mas eu quero ser boca de Deus para você nesta noite e dizer a você, como Mardoqueu disse a Hadassah, quem sabe não foi para este tempo que o Senhor lhe fez chegar, talvez na faculdade aonde você se encontra. Talvez você não entenda que foi por um propósito e um tempo determinado por Deus em lhe colocar naquele trabalho, naquela célula, naquela rede, naquela igreja, naquela família. É possível que talvez você não tenha percebido, subiu para a cabeça e você se esqueceu que Deus tinha um propósito. Ei, querido, volta hoje depressa. Volta hoje depressa para o propósito que o Senhor tem estabelecido para você. A maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. E tem muita gente batendo cabeça. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, porque fugiu do seu propósito, saiu fora do propósito que Deus tinha para a vida dele. É um passo para frente e dois para trás. É um dia de sorriso, de alegria e muitos dias de amargura, de angústia. Sabe por quê? Porque você está fora do propósito que Deus tem para você. E algumas pessoas estavam tão certas que estavam nesse propósito, e que se ele não estivesse mais, Deus não iria cumprir o propósito. Deus disse por intermédio de Mardoqueu para a rainha Esther: se você se calar, o Senhor de alguma forma, com certeza ele trará livramento de alguma outra parte. Quantas pessoas que se achavam insubstituível, e o Senhor levantou outro. Mas eu quero dizer para você: para de andar errante, em nome de Jesus. Que esta palavra de hoje mude a sua vida. É uma palavra verdadeiramente, não uma falácia que é uma palavra de destino, mas é uma palavra de destino para você.
Se você está fora do teu propósito, em nome de Jesus, volte hoje. Se subiu para a cabeça, se você chegou a um lugar onde você acha assim, agora ninguém mais me segura, mas está dentro do propósito de Deus, não, então querido, volte, em nome de Jesus, volte. A maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito, e você está vivendo sem propósito. Se chegou no lugar, mas saiu fora do propósito, em nome de Jesus, volte hoje para o propósito. Então, nós precisamos tomar cuidado com as posições que alcançamos, para não perder o propósito. Segundo, não deixe que o ambiente mude o seu propósito. Olha só, a Bíblia fala de 4 jovens, que é muito conhecido de nós, de todos nós. Esses jovens são Daniel, Ananias, Azarias e Misael. A Bíblia diz que eles foram levados para a Babilônia, e eles foram colocados entre jovens sábios, e eles receberam do rei que eles deveriam se alimentar com os manjares do rei. Agora, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, mesmo em meio ao ambiente que eles estavam, eles sabiam qual era o propósito de Deus para a vida deles, e eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, capítulo 1 e o verso 8, diz-nos assim: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eles decidiram. Preste atenção. Se você tem um propósito de Deus, não é o lugar, não é o ambiente, não é a geografia que você está que vai lhe mudar ou que vai lhe influenciar. Se você entender o seu propósito, onde quer que você for plantado, você não se deixará ser contaminado. E a Bíblia diz que esses jovens não se contaminaram, porque sabiam qual era o propósito, o seu propósito. A Bíblia vai dizer que ao passar dos dias, Daniel, Ananias, Azarias e Misael se tornaram, dentre todos os jovens que lá estavam, eles se tornaram os mais sábios, se tornaram os mais belos, os mais formosos. Sabe por quê? Porque não deixaram se contaminar com o ambiente. Escute, se você tem um propósito, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Se você entende o seu propósito, aonde quer que você estiver, querido, você não vai ser igual aos outros, você não se deixará ser influenciado pelos outros, pelo contrário, você é uma voz que influencia. Você não é Maria, vai com as outras. Você é diferente. Quando você entende o seu propósito, ambiente nenhum lhe muda. Quantos jovens, quantas pessoas saíram fora do seu propósito, porque o ambiente de trabalho, porque o ambiente escolar, porque o ambiente a qual ele se relacionava com as pessoas, fez com que ele esquecesse qual era o seu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte depressa para o propósito que o Senhor estabeleceu para você. Ananias, Azarias, Misael e Daniel, eles estavam na Babilônia, mas eles não eram babilônios.
eles foram levados a cativo, mas eles, dentro deles, eles estavam livres. É possível que você, nós estejamos em ambiente de escravidão, mas nós não somos escravos. É possível que nós estejamos em ambiente onde a idolatria, onde o pecado, onde tudo que desagrada a Deus possa acontecer. Mas eu e você, se nós entendermos o nosso propósito, ambiente nenhum irá nos tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ai, apóstolo, eu me perdi e agora eu começo a entender que foi por intermédio de influências. Ei, em nome de Jesus, ainda há tempo, porque você ainda está vivo. Então pare de viver a tragédia de não estar dentro do propósito que Deus estabeleceu para você. Aparentemente os outros jovens iriam ficar mais formosos, mais inteligentes, mas não foi isso que aconteceu. Porque quem vive o propósito de Deus anda na contramão do mundo, e quem anda na contramão do mundo, muitas vezes, diante de tudo e todos, ele está errado, parece que vai dar errado, mas no final, o Senhor faz dar certo. No final, o Senhor faz dar certo. Eu quero declarar em nome de Jesus: ambiente nenhum irá lhe influenciar, porque você entende qual é o seu propósito. E se você entende isso, em nome de Jesus, tu não será persuadido, nem iludido, nem lubridiado, mas você será, para essa geração, para esse tempo, boca profética de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe isso, se expresse aí na medida que você compreende esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles não deixaram se contaminar com o ambiente. Entenda o seu propósito. Não se deixe contaminar pelo ambiente. Terceiro, procure saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, para não se perder nos propósitos do seu coração. Jeremias capítulo 7 e o versículo 23 a seguir, vai dizer-nos assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram, olha o que a Bíblia diz, e andaram para trás e não para diante. Pensa, Deus dizendo que o povo andaram nos seus próprios conselhos, andaram no propósito do seu coração malvado, e ao invés de andarem para frente, andaram para trás. Jeremias capítulo de número 9, o verso 14 diz assim: antes andaram após o propósito do seu coração, e após os balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Jeremias capítulo 11 e o verso 8 diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Olha qual é o problema quando nós andamos segundo o propósito do nosso coração.
Por que eu preciso entender o meu propósito? É propósito do meu coração ou é propósito do coração de Deus? Olha o que Jeremias está dizendo. Da forma que o povo estava quando eles andavam segundo o propósito do seu coração. Jeremias capítulo 13 e o verso 10 diz assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como cinto que para nada presta. Olha, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quando nós andamos segundo o propósito do nosso coração e saímos fora do propósito daquilo que Deus tem para nós e nos inclinamos para ouvir Deus alheios, Deus diz que para nada nós prestamos. Jeremias 18. E o verso 12 diz-nos assim: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Escute, a Bíblia diz que ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Se não me falha a memória, deve ser 1ª Epístola de João, capítulo 3, e o verso 20. Jeremias vai dizer também que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Jeremias vai dizer que bem-aventurado é o homem cuja confiança e cujo coração está depositado no Senhor. É possível que no meio da trajetória da sua vida você se perdeu no propósito, porque deu lugar aos propósitos que foram estabelecidos no teu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Aí ele diz: o Senhor, Ele que esquadrinha os nossos corações, Ele conhece. Então, para um pouquinho para pensar agora. Você tem andado segundo o curso dos propósitos do seu coração? Tem dado um passo para frente e 10 para trás? Você sabe que esse não é o propósito de Deus para a sua vida, mas você insiste nisso. Aonde tu acha que vai chegar? Mas tem uma palavra de Deus hoje para você. Porque Ele lhe ama. Ele lhe ama. Existem pessoas que estão me ouvindo hoje, estão me assistindo agora, que têm sofrido muito. Sabe por quê? Porque estão sendo guiados. E sabem que estão sendo guiados pelo propósito do seu coração. É possível que tenha vivido situações de angústia, de mágoa, de raiva, e saiu fora do propósito de Deus. E está vivendo segundo o propósito do seu coração. Você já percebeu que é um passo que você tem dado para frente e 10 para trás? E eu digo isso de pessoas que estão servindo ao Senhor, dizem que estão servindo ao Senhor. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. E eu já perguntei a muitas pessoas: esse é o propósito de Deus para o teu coração? Deus já falou com você? E as pessoas muitas vezes dizem assim: Deus não falou comigo, mas é o propósito do meu coração. Ai, 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 ai. Segue aí, errante. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje. Para de andar segundo o propósito do seu coração. Sabe o que é isso? Quando nós andamos segundo o propósito do nosso coração, sabe por que fica difícil voltar para o propósito?
Porque às vezes nós temos que nos humilharmos. E o orgulho, sabe o orgulho? Tem pessoas que estão extremamente perdidas, sabem que estão perdidas, mas o orgulho não as deixa sair do propósito do seu coração. Mas eu também estou adorando a Deus. No propósito do seu coração. Você se tornou o seu Deus. Estabeleceu o seu propósito. Sabe por quê? Porque você quer adorar a Deus do seu jeito. Você quer adorar a Deus aonde você quer. E não é assim não, filhão. Para algumas pessoas não é. É um passo para frente e 10 para trás. Porque anda segundo o propósito do seu malvado coração. Mas estou fazendo para Deus, mas é malvado coração. Então, em nome de Jesus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quarto. É quarto ou é terceiro? Quarto, pastor. Quarto. Quem não sabe qual é o seu propósito, se vende por qualquer proposta. Existem pessoas que elas se vendem por qualquer proposta. Quem me conhece já, graça e misericórdia, mais de 20 anos pastoreando igreja. E há 13 anos, pastor da Hebron Church. Não faço proposta para ninguém. Porque eu entendo que Deus trabalha por proposta, por propósito e não por proposta. Não seguro discípulo com proposta. Porque quando eu seguro discípulo por proposta, eu não o tenho. Porque Deus não opera sobre proposta. Deus opera sobre propósito. Muitas vezes não sou nem compreendido. Fica difícil de compreender. Porque eu entendo isso. E aprove a Deus que nós também entendamos. Proposta não segura discípulo, não segura ovelha, não segura esposo, não segura relacionamento. O que mantém é propósito. Tem pessoas que andam errante de um lado para o outro, porque se e deixa de viver propósito. O quarto diz que quem não sabe qual é o seu propósito se vende por qualquer proposta. Gênesis capítulo 25, do verso 29 até o verso 34, eu não vou ler, fala-nos que Esaú chega com fome, ele sai para caçar e ele fica cansado, e ele chega extremamente cansado. E Jacó tinha um guisado vermelho preparado. Olha só, o que Esaú fez? Pediu um pouco do guisado para Jacó. O que Jacó disse? Eu te dou, se você me der o direito de ser primogênito. Olha o que Esaú disse no verso 32 do capítulo 25 de Gênesis. Esaú disse: eis que estou pronto a morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha só, ele vendeu, ele disse: eu quero é agora. Existem pessoas que, por não entender, por não saber qual é o seu propósito, ele se vende, porque ele quer saber do agora. Amanhã não interessa. Quando você não sabe qual é o seu propósito, o amanhã para você não interessa. É por isso que você faz loucura hoje. Foi isso que Esaú fez. Tanto é que Deus vai dizer, em meio às atrocidades que Esaú cometeu, Deus vai dizer: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esaú não sabia, ou pouco se importava para o propósito dele. Por isso ele aceitou qualquer proposta, e aquilo lhe custou muito caro. Vou dizer uma coisa para você: quando você se preocupa com agora, com já, tem que ser agora. Tem que ser agora, porque senão eu vou morrer.
tem que ser do meu jeito, porque é agora que eu quero. Você perde o propósito, porque você se vende por qualquer proposta. Esaú perdeu o direito de ser primogênito. Sabe por quê? Porque aceitou uma proposta por momento. Eu estou pronto a morrer. O que vai me valer ser primogênito? E negociou. Em nome de Jesus, não negocie. Não negocie o propósito de Deus na sua vida. A proposta aparentemente é boa, mas a proposta é passageira. Propósito é eterno. Grave isso. Proposta é passageira. Propósito em Deus é eterno. Quinto, quando você sabe qual é o seu propósito, você não quebra princípio e caminha pela honra. Se por um lado, quem não sabe qual é o seu propósito, que foi o exemplo aqui de Esaú, se vende por qualquer propósito, por qualquer proposta, por outro lado, quem sabe qual é o seu propósito, não quebra princípio e caminha pela honra. Todos vocês conhecem a história de José. José, ele sabia qual era o seu propósito. E em nome de saber e querer viver o seu propósito, ele não quebra princípio e caminha pela honra. José era príncipe, amado de Jacó. O seu pai o amava tanto que lhe deu uma túnica de várias cores. José recebeu revelações de sonhos e de propósito que Deus tinha para ele. Agora, preste atenção, qual foi o processo? José foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos o lançaram no poço. Os seus irmãos o venderam para os ismaelitas. Os seus irmãos o odiavam. Foi vendido como escravo. José vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar dá em cima de José. José vai parar no cárcere. Lá no cárcere, as pessoas, ou a pessoa que recebe uma interpretação dos sonhos que Deus havia dado para ele, esquece de José. Mas escute, José nunca caminhou na rota da desonra. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito com ele. Em nome de Jesus, quando você entende o seu propósito, é possível que você seja vendido. Quando você entende o seu propósito, é possível que você pare em algum lugar e ande lá como escravo. Quando você entende o seu propósito, é possível que alguma Jezabel, que algum laço do diabo arme trampa para tentar lhe pegar. É possível que você recuse e seja caluniado por isso. Mas saiba de uma coisa: quando você sabe qual é o seu propósito e você caminha pela honra, o Senhor jamais lhe abandonará e lhe esquecerá de você. Porque José sai da casa do pai debaixo de um propósito e vai parar embaixo do palácio do rei. E ele estava no lugar certo para onde o Senhor o queria levar. Estava mais perto de se tornar governador. Eu quero declarar em nome de Jesus: se você entende o seu propósito, você sabe qual é o seu propósito, e você não quebra princípio, talvez você esteja vivendo os piores momentos da sua vida e está dizendo: meu Deus, será que é esse mesmo o propósito? Eu quero declarar em nome de Jesus: está chegando a hora do Senhor lhe colocar para governar tudo aquilo que você já foi envergonhado. Quando você caminha por propósito, saiba disso. No lugar da sua vergonha, o Senhor vai trazer a dupla honra, porque Deus fez isso com José. Deus tirou José do cárcere, Deus tirou José da vergonha. Sabe por quê? Porque José não negociou a chamada, não negociou o propósito, não negociou quem ele era. Ele sabia quem ele era. No processo ele entendeu o que Deus queria. No processo ele sabia que o Senhor haveria de fazer algo tremendo pela vida dele.
E para nós encerrarmos, José se torna governador. As melhores terras do Egito é para José e toda a sua família. Ele sabia que a fome viria e que o povo dele não iria morrer. Desceu com Jacó cerca de 70 pessoas, mais de 70 pessoas, e foram morar no melhor lugar do Egito. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito com José, e José decidiu viver o propósito de Deus. Quando Jacó morre, os seus irmãos ficam com medo e vão falar com José, com medo. José vai cobrar. E José diz a eles: meus irmãos, vocês intentaram o mal para com a minha vida, mas Deus tinha um propósito, e Deus transformou o mal em bem. Quando você vive um propósito de Deus, as pessoas até intentam o mal contra você, mas o Senhor transforma todo o mal contra a sua vida em bem. Quero declarar em nome de Jesus: entenda o seu propósito. Está chegando o tempo, está chegando a hora do Senhor converter todo o mal que foi lançado sobre a sua vida. Deus vai converter em bem, porque sobre a tua vida, maldição, mal sem causa, não vai repousar, porque você vive o propósito de Deus. Aleluia, aleluia. Quando você entende qual é o seu propósito, é possível que quando você vive o propósito do Senhor, quando você vive o propósito do Senhor, é possível que muitas vezes você chegue a questionar Deus e dizer: Deus, eu estou vivendo o propósito do Senhor e me sinto literalmente, claro que dizendo de uma forma simbólica, na cruz. Estou vivendo o propósito do Senhor, eu me sinto-me literalmente rejeitado, esquecido. Mas eu quero te dizer, quando você vive o propósito do Senhor, ainda que você esteja diante da cruz, saiba que a cruz não é o fim. A cruz é o começo de uma nova história. Entenda o seu propósito. Em nome de Jesus, hoje, eu quero declarar: se você compreendeu o propósito de Deus para a tua vida, é possível que você esteja atravessando momentos terríveis, mas é o propósito de Deus para a tua vida? Vai virar. Vai virar. Quando você entende o propósito de Deus na tua vida, é possível que você esteja aqui embaixo, mas saiba que está chegando a hora de Deus tirar quem está em cima e passar para baixo, e tirar você que vive o propósito de Deus que está aqui embaixo. Ele vai colocar em cima e vai fazer você viver e entender que vale a pena caminhar no propósito que Deus tem estabelecido para você. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, vale a pena não negociar o propósito de Deus para as nossas vidas, porque no final, todo mundo vai dizer aquilo que o profeta Isaías disseram, para que todos vejam e entendam e compreendam que foi as mãos do Senhor que fizeram isso. Eu declaro em nome de Jesus que todos virão e entenderão e compreenderão que foi as mãos do Senhor que fizeram tudo isso com a tua vida, porque Ele tinha um propósito e Ele decidiu cumprir o propósito dele na tua vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem muita gente e olha, meu Deus, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Ei, Deus tem um propósito. Então descansa, meu filho. Descansa. Deus tinha um propósito com José. Ele descansou. E o Senhor o colocou como governador.
Eu quero profetizar. Viva o propósito de Deus na sua vida, que você vai governar toda situação adversa, você vai dirimir todos os problemas que vêm contra a sua vida ou sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se você entender que Deus tem um propósito e não se desviar dele, mais cedo ou mais tarde, na nossa concepção, mas para o Senhor, no tempo certo, há um tempo determinado para cumprir todo o propósito. E se você entende o seu propósito, se prepare, que você vai começar a viver os melhores dias da sua vida. Você irá começar a viver os melhores dias da sua vida, porque Deus tem um propósito. Não fuja dele, não se distancie dele. Se você estiver andando segundo o propósito do seu coração, se converta hoje, volte hoje. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor.